Bom dia a todos novamente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Continuemos. A gente parou aqui. Certo? Bom. Aí, pessoal, a gente opa. A gente, então, entra numa questão interessante sobre a massa dos elementos químicos, né? Como é que a gente, então, consegue calcular, né? Como é que é possível a gente calcular, conseguir fazer os cálculos das reações químicas? Como é que a gente consegue perceber, tá, os elementos aí no mundo atômico? Já que a gente não consegue ver o átomo, né? Consegue. A olho nu, a gente não consegue. Microscópio, tem que ser ultra potente para a gente ver o átomo, né? Então, é muito difícil. E assim, e nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande em, em abstrair, né? Essas coisas assim tão pequenas, né? É muito difícil a gente fazer essa abstração, tá certo? Então, o que acontece? Os caras conseguiram arrumar um jeito aí, né? Os cientistas aí de antigamente conseguiram arrumar um jeito e comprovadamente, tá? E realmente funciona. Isso aí hoje a gente percebe que todos os cálculos de reações químicas, eles são precisos e realmente acontecem porque a gente conseguiu transferir, né, essa ideia microscópica para o macroscópio. Tá? Então hoje é possível. E hoje é possível a partir de quem, gente? Num colega nosso que a gente chama de massa atômica. O que é massa atômica, professor? A massa atômica, ela é a soma das massas dos prótons e nêutrons de um átomo. Tá? Então, a gente sabe que a massa de um átomo, ela é definida por quem? Pela soma dos prótons e dos nêutrons. Mas e o elétron? O elétron é desprezível, tá? A massa do elétron em relação à massa do próton, em relação à massa do átomo, tá? A massa do elétron, ela é desprezível. Ela é infinitamente menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Inclusive, alguém já ouviu falar aí, alguém mais interessado já ouviu falar aí na teoria dos quarks? Alguém? Teoria dos quarks? Já ouvi, mas não faço a mínima ideia do que é. Já ouviu? Ó, João Lucas. O Ike já ouviu, mas não sabe o que é. João Lucas, você sabe então o que são os quarks? Teoria dos quarks? Ah, João Lucas só ficou no eu ali. Ah, opa, peraí, tem resposta. Não vou lembrar com precisão. Tá. Vou falar um pouquinho que eu acho interessante a gente discutir esse conhecimento. Deixa eu ver. E do Israel? Israel, já ouviu falar da teoria dos quarks? Já é que basicamente quarks seriam como blocos de energia que vão formar a matéria, né? Formar partículas.
Mas não são só Isso. quarks. Não, tá, beleza. Não são só os quarks. Isso eu concordo. A gente tem os quarks e a gente tem os leptons. Não é isso? São É porque, dois. Pode falar. não, porque basicamente a gente pega o negócio. Tudo é feito de átomos, átomos são feitos de três partículas diferentes. Do que são feitas essas partículas? Exatamente, exatamente. Então, só para quem está viajando aí, né? Fechou nessas conversas doidas dele aí. O que acontece? Hoje existe uma teoria que a gente chama de teoria dos quarks, tá? Entendia-se que os átomos, tá? A própria palavra já fala átomo, né? É indivisível. Então, a primeira definição do átomo é que ele era a partícula fundamental. Então, o átomo é uma partícula fundamental. Depois se descobriu que existem três partículas fundamentais para o átomo, tá? Quais são as três partículas fundamentais do átomo? Essa que a gente estuda. Hoje ainda, nosso conhecimento, a nossa escola, tudo que a gente ainda faz, a gente ainda fala sobre prótons, nêutrons e elétrons. Então, são três partículas fundamentais. Hoje se sabe que existem partículas menores do que os prótons e os nêutrons, tá? Mas não menores que o elétron ainda. Então, o elétron continua sendo uma partícula fundamental. O elétron, ele é da família dos leptons, tá? Professor, porém, contudo, todavia, Ah, se a gente for para uma teoria das cordas, a ideia de que elétrons, na verdade, poderiam ser compostos por filamentos de energia que, quando vibram, vão formar os quarks, os elétrons e todas as partículas fundamentais de todo o universo. não, sim, tá, beleza, mas essa teoria ainda, ela tá... Aí o tempo fica cabuloso, ó. Bom, aí essa teoria, ela ainda está sendo provada, né? Ainda. Ainda. Aí vamos falar assim do que já está concreto, né, Israel? Essa ainda está sendo provada. Vamos falar do que já está concreto. Gente, tudo isso no modelo atômico, no mundo atômico, isso são modelos, né? Porque a gente realmente não consegue ver. Então, são cálculos que os caras fazem aí para conseguir determinar os modelos, tá? Então, os quarks, né? Eles são formados, por exemplo, um próton, né? Agora eu me perdi aqui. É o quark. São dois tipos de quarks que os prótons e os nêutrons são formados. É o quark. Como é que chama, gente? Ah, perdi o nome deles aqui. Eu sei que é o seguinte: um tem a carga. Agora eu esqueci o nome deles. Mas um tem a carga 2/3, tá? E o outro tem a carga menos 1/3, tá? São os quarks que são formados dentro. Exato, é isso mesmo. Um tem a carga 2/3 e outro tem a carga 1/3. Eu só esqueci o nome deles, agora eu não lembro de jeito nenhum. Não, dentro de um próton e de um nêutron, são dois. Existem 12 quarks diferentes, tá? Mas dentro do próton e do nêutron, são esses dois aqui, tá? Dentro do próton, tá? Você tem dois quarks 2/3 e um quarks 1/3. E dentro do nêutron você tem dois quarks 1/3 menos 1/3 e um quarks 2/3. Por isso, essa é uma das explicações que o núcleo do átomo, ele não se desintegra, né? Porque se a gente pensar, olha só, como é que eu consigo colocar, por exemplo, 10 prótons lá dentro de carga positiva? O que ia acontecer com esses prótons lá dentro? Né? Eles iam, a tendência é o quê? Se repelir, né? Eles iam repelir. Positivo com positivo, teoricamente, eles o quê? Eles se repelem, né? Mas como eu tenho lá, dentro do próton eu tenho carga positiva e tenho uma carga negativa, é aí que eu consigo manter a estabilidade. E ainda tem o nêutron, né? Dentro do núcleo, que tem carga o quê? Que tem carga neutra, tá? Mas eu tenho partes dele que são
negativos. Aí que a gente consegue manter a estabilidade. E por isso que o próton consegue manter, por isso que os elétrons conseguem também manter a estabilidade na própria eletrosfera. Porque essa carga aqui, ela vai ficar exposta e aí que vai atrair os elétrons, né? Um negócio muito doido, né? Isso aqui é física. Física, eu falo que os físicos, eles são gente de outro mundo, né? Eles são de outro mundo, porque eles realmente são muito inteligentes, os físicos aí. Mas só para a gente entender, né? Então, hoje já existem, né, teorias em que falam que as partículas fundamentais não são mais os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? Na verdade, o elétron continua sendo uma partícula fundamental, tá? Ele é da família dos leptons, tá? E o elétron, e nós temos leptons neutros e temos o elétron, que é o lepton negativo. O elétron tem carga -1, tá? O elétron tem carga -1. E ele é uma partícula fundamental, porque você não conseguiu ainda saber de que o elétron é feito, né? Essa que é a grande questão. A gente não sabe de que o elétron é feito. E aí que entra a teoria das cordas. Exatamente. Né? Mas são, igual eu falei, né? São modelos ainda que estão sendo testados, né? Para virar realmente teoria, ele tem que ser comprovado. Mas pode ser que seja, né? Os modelos, eles são assim, né? Então, os prótons e nêutrons, eles são partículas fundamentais, tá? No nosso estudo, mas a gente já sabe que existem outras partículas menores ainda que os prótons e nêutrons dentro do átomo, tá? Mas a massa atômica, então ela é o quê? Ela é a soma da massa dos prótons e nêutrons, tá? Então, quando eu falo de massa atômica, eu falo da massa do átomo, tá? Então, massa atômica é a massa do átomo, que é a soma dos prótons e dos nêutrons. Professor, onde é que eu acho a massa atômica do átomo? Gente, na tabela periódica está lá, né? Na tabela periódica ela está lá. Quando a gente vê lá na tabela periódica, por exemplo, ó, o carbono, tá? Então, eu tenho um numerinho assim aqui, ó, 6 e 12, não tem? Assim, ó, numerinho assim. O que significa isso? O 6 é o número de prótons, ou número atômico, tá? E o A é quem? É a massa atômica, tá? Então, aqui, ó, embaixo eu vou ter o número de prótons, ou número atômico, tá? E em cima eu tenho quem? A massa atômica. Só lembrando, pessoal, que é o seguinte, quem define a característica do átomo é quem? O número atômico. Quem define a característica do átomo é o número atômico, tá? Tanto é que a tabela periódica ela é construída através de quem? Dos números atômicos. Ela está ordenada através dos números atômicos, né? Então, tem lá o 1 é o hidrogênio, depois eu tenho lá o 2 é o hélio, aí eu tenho 3, 4, 5, 6... Tá? A tabela periódica ela é construída através dos números atômicos. Não existe, tá? Não existe ligação química, nada que envolva número atômico, tá? Eu não tenho dois elementos com o mesmo número atômico. Não tenho, tá? Não posso ter elementos com o mesmo número atômico. Ah, professor, mas não pode? Não, de jeito nenhum. Não pode, tá? Se eu tiro um próton do carbono, primeiro que eu estou mexendo no núcleo do carbono, eu vou desbalancear esse carbono provavelmente vai desintegrar, tá? Posso provocar aí acidentes atômicos, tá? Quando eu mexo no núcleo de um átomo, tá certo? E quando ele perde se perder um próton, né? Vamos falar assim, se fosse possível perder um próton, ele vai transformar em outro elemento químico, tá? Então, quem dá identidade ao elemento químico é o número de próton, tá?
identidade do elemento químico, número de próton. Ah, professor, mas a massa pode ser diferente? Pode. Tenho elementos químicos que têm massas, o mesmo elemento químico com massas diferentes. É o que a gente chama de isótopos. Isótopos, né? Então, isótopos são elementos químicos que têm o quê? Massas atômicas diferentes, tá? Se ele tem massa atômica diferente, ele tem um número de nêutrons também diferente, tá? Elementos radioativos, normalmente, né, vão ser uma mistura de isótopos, né? Por exemplo, urânio, enriquecimento de urânio, né? Você vai aumentando aqui a massa do urânio, tá? Você vai aumentando a massa do urânio. Através de quem? Dos isótopos do urânio lá, por exemplo. Tá? Então, o número de prótons não muda. Pode mudar o número da massa. Posso. E o número de elétrons, então, né? O elétron aí, ele é o menos, vamos falar assim, ele é o menos fiel aí ao átomo, né? O elétron vai para onde ele ficar com maior estabilidade. Tá? Mas, então, a massa atômica, ela é a soma das massas dos prótons e dos nêutrons de um átomo. Tá? Então, isso é massa atômica. Bom, mas quanto que vale uma unidade de massa atômica? Tá? Gente, a unidade de massa atômica, ela foi feita da seguinte forma. O pessoal foi lá, pegou um carbono, tá? Pegou a massa de um carbono, dividiu ela em 12, tá? Então, uma unidade de massa atômica, ela é o quê? 1/12 da massa do carbono, 12, tá? Carbono 12, que é o que tem maior isótopo dele, 6 prótons e 6 nêutrons, tá? Então, carbono de massa 12. Então, pegou um carbono lá, o isótopo mais comum desse carbono, e aí tirou 1/12 dele, tá? Então, esse 1/12 do carbono quer dizer uma unidade de massa atômica, tá certo? Professor, é importante eu lembrar disso aqui? É e não é, né? É bom a gente saber de onde que veio, tá? E isso prova alguns cálculos para a gente, tá certo? É só nesse sentido. Então, uma unidade de massa atômica equivale a 1/12 do átomo de carbono. E essa uma unidade de massa atômica, em grama, olha como é que ela é levinha, né? Olha para você ver. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. É muito pequeno esse número, tá? Imagina a gente fazer cálculos com esses números assim. 10 a menos 24, 10 a menos 25, né? São números realmente muito pequenos. Então, o ser humano tem uma dificuldade muito grande a gente trabalhar com números pequenos desse jeito, tá? Mas, né, essa é a unidade de massa atômica. Então, ela equivale a isso aí. Se a gente... Aí, quando a gente passa para massa molecular, tá? É a mesma ideia da massa atômica. Ah, tá, rapidão. Só para a gente falar de massa atômica ainda. Então, como é que eu pego a massa atômica hoje? A tabela periódica hoje ela já foi toda construída, já está tudo fácil para a gente, né? Então, a gente já sabe lá quais são as massas atômicas, não precisa ficar fazendo esses cálculos e tal. Ah, se eu quiser saber, professor, por exemplo, quanto que vale em gramas a massa atômica 12 do carbono? É só eu fazer a continha aqui, né? Faço uma regra de 3 aqui, ó, né? 1,66, como é que é? Uma unidade de massa atômica igual isso aqui, né? Eu tenho 12 unidades de massa atômica, vai ser quanto em grama? Posso fazer os cálculos, não tem problema, tá? Fica a meu critério. A gente normalmente não trabalha com esse número, não. A gente vai trabalhar com outro número que nós já aprendemos, que é o número do Avogadro, que transfere para a gente a massa atômica para grama, né? Quando a gente fala em mol, eu sei que a massa em mol vai ser igual a massa, vai ser em gramas, o mesmo número equivalente, né?
se eu falar quando eu estiver trabalhando em mol. Então, mas aí eu vou na tabela periódica, eu consigo pegar lá a massa atômica de qualquer elemento, tá? De qualquer elemento. Mas quando a gente fala de massa molecular, a ideia é a mesma, tá? Por exemplo, a água, né? A água é o quê? O símbolo da água é H2O. H2O. Se eu for lá na tabela periódica, eu vou ver que o hidrogênio ele tem uma unidade de massa atômica e o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Tá? Então, se eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, ó, 2 vezes 1, 2, com 16, 18. Ou seja, a massa molecular, né? Molecular da água, ela é quanto? 18 unidades de massa atômica. Tá? Isso significa que ela é 18 vezes mais pesada do que 1/12 do átomo de carbono. Sim, né? Ela é 18 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. E olha para vocês verem que interessante, né? Qual elemento da tabela periódica tem uma unidade de massa atômica? O hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, né? Hidrogênio aqui, ó. Uma unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica. Ele tem um próton. Legal, né? Então, isso é massa molecular. Tá? Então, a massa molecular ela é a soma das massas atômicas de todos os átomos que aparecem em uma molécula de uma substância. Tá? Então, se eu tiver uma substância, uma molécula grande, né? Por exemplo, uma molécula da sacarose, né? Que é uma molécula grande, eu tenho que somar lá todas as minhas massas envolvidas, tá? Olha que interessante, né? Então, eu tenho aqui a fórmula do composto, SO2, o elemento químico enxofre e oxigênio, a massa atômica de cada um, tá? O enxofre, 32,1, o oxigênio, 16. Tenho um enxofre, 32. Oxigênio, tenho 2. 2 vezes 16, 32. Então, ó, massa atômica, 32 mais 32, 64,1. Tá? Então, simples e rasteiro, como é que a gente calcula aí massa atômica, né? Alguém tem dificuldade em calcular a massa atômica, gente? Ou tá tranquilo? Sim, sim, tranquilo? Silêncio significa que todo mundo entendeu. Ótimo. Deixa eu ver aqui se todo mundo entendeu mesmo. Então, tá bom. Ó, então aqui, ó. A gente chama a molécula da glicose, né? C6H12O6. Né? Se eu for escrever ela aqui, ó, igual o modelo de Dalton, tá? Então fica assim, ó. As bolinhas aí. Olha os dados. O carbono, 12 unidades de massa atômica, hidrogênio 1, oxigênio 16. Tá? Então, se eu quiser calcular a massa atômica dele, olha que legal. É só eu vir pegar aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho? 6. 6 vezes a massa atômica do carbono, 12. Então, 6 vezes 12. Hidrogênio, tenho 12. Qual que é a massa? 1. 12 vezes 1. Oxigênio, tenho 6. Qual que é a massa? 16. 6 vezes 16. Tá? E somo isso. Tá? 180 unidades de massa atômica. Tá? Então, uma molécula de glicose, uma molécula, tá? Pesa, tem a massa, né? De 180 unidades de massa atômica. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa pergunta é legal. Qual que é a diferença de peso e de massa? Quem sabe? Massa é a quantidade de uma coisa e peso está mais relacionado à gravidade, à força-peso.
Exatamente isso que o Israel falou. Vamos só melhorar aí. A massa, ela é o quê? Ela é a quantidade de matéria. Então, massa, ela é a quantidade da matéria. Quantidade de matéria. E o peso, uma força. E o peso, uma força. Peso é a unidade de força. Então, o peso, ele está relacionado, muito bem o que Israel falou, ele está relacionado com a gravidade, tá? Quando eu vou lá na balança, eu estou medindo a minha massa. Por quê? Existe um peso padrão, fica lá, se não me engano, na Suíça, né? Que calculou tal, que lá tem 1 quilograma. Então, a partir daquilo ali, foi-se convencionado que 1 quilograma teria aquela quantidade de massa, e aí foi transferido isso para as balanças, e a gente consegue, a gente se pesa e fala assim, ó, se pesa, né? A gente mede a nossa massa, e a gente fala, a minha massa, a gente teria que falar, né, teoricamente, a minha massa é tanto, tá? Porque o peso é o quê? É a força que eu estou exercendo no chão, né? Então, o meu peso na Terra é um, meu peso no espaço é outro, e o meu peso na Lua é outro. Por quê? Porque nós temos gravidades diferentes, tá? Então, peso é força, tá? Agora, a massa é a quantidade de matéria. Se fosse possível a gente calcular quantos átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, sódio, fósforo, tudo que nós temos no nosso corpo, se a gente soubesse, conseguir fazer o detalhamento da quantidade de átomos que nós temos no nosso corpo, a gente só iria fazer isso, pegar lá as massas atômicas e fazer a soma de cada um, chegaria na nossa massa. Então, isso é massa, tá? Massa é a quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria. Só que nós, né, a gente costuma confundir aí massa com peso, mas não tem problema. O importante é a gente conseguir comunicar, tá? Isso que é o mais importante. Aí, pessoal, para a gente não ficar, para a gente começar a sair do mundo micro, né? Do átomo, de uma molécula só, né? A gente vem para o mundo macro, tá? Quando a gente entende o conceito de mol. Gente, mol, como a gente já falou bastante, né? Mol é o quê? Uma unidade de medida, tá? E essa unidade de medida, ela é igualzinho, por exemplo, a dúzia, né? A dezena. Ela é uma quantidade de alguma coisa, tá? E as, por exemplo, uma dúzia de banana tem uma massa diferente de uma dúzia de ovos, por exemplo, né? Porque são diferentes. Uma dúzia de maçã tem menor massa do que uma dúzia de elefante, por exemplo, tá? Então, o mol, ele veio para quê? Veio para facilitar, tá, uma unidade de medida, mas veio para facilitar o nosso entendimento quando a gente fala lá de massa atômica, para a gente chegar na nossa massa, vamos falar assim, em grama, tá? Para ser mais preciso e exato, que é onde a gente consegue realmente perceber as coisas, tá? Então, o mol, ele quer dizer o quê? Que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa, tá? Então, isso é o mol. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades de alguma coisa, tá? Então, ó, uma dúzia de grãos tem 12 grãos, uma dúzia de ovos, 12 ovos. Agora, vamos pensar em massa, né? Uma dúzia de grãos, eu tenho X massa desses grãos, que provavelmente é menor do que a massa de 12 ovos, de uma dúzia de ovos, tá? Da mesma forma que isso vai ser, um mol de grãos
vai ter esse tantão de grãos aqui, mas a massa dele vai ser menor do que 1 mol de ovos. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter de mol, que mol é uma quantidade. Tá certo? Mol é uma quantidade, e que essas quantidades, mesmo tendo a mesma unidade, dependendo do material que ela for, dependendo do material, elas vão ter massas diferentes. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. Por exemplo, minha massa é 95 quilos. Né? Se eu tiver uma dúzia de Marcos, de professor Marcos, né? Uma dúzia, não, vamos falar uma dezena, vai ficar um cálculo redondo. Né? Uma dezena de professor Marcos, todos iguaizinhos, né? Todos com a massa de 95 quilos. Uma dezena vai pesar 950. Né? Vai ter uma massa de 950 quilos. Agora, se eu pegar o Lucas, por exemplo, né? Que o Lucas deve pesar, sei lá, uns 60, mas se eu pegar 10 Lucas igualzinho aos Lucas, vão pesar 600, né? A massa dele vai ser de 600. Então, essa é a diferença, né? Professor Marcos, 950. Uma dezena de professor Marcos, 950. Uma dezena de Lucas, 600. 600 quilos. Tá? Então, isso que a gente tem que entender de mol, que ele é uma unidade e que se os elementos forem diferentes, eles vão ter massas diferentes. Tá? Então, o mol ele facilitou por quê? Porque ele conseguiu fazer para a gente, conseguiu trazer para a gente lá do meio micro do átomo para o macro. Né? A gente conseguiu transformar em grama. E o mol, numericamente, né? O mol, numericamente, se eu falar que uma substância ela tem 23 unidades de massa atômica, no caso do sódio, por exemplo, tá? Se eu falar na tabela periódica, eu vejo que a soma dos prótons e dos nêutrons dele vai dar 23 unidades de massa atômica. Tá? Foi calculado, né, através lá do 1,12 avos, aquele negócio todo que a gente aprendeu, ele é 23 unidades de massa atômica. Tá certo? Mas se eu pegar 1 mol de sódio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio, ele vai ter uma massa de 23 gramas. Olha que legal. Ou seja, quando eu tenho o mol, eu posso falar que 1 mol de qualquer substância, ele vai ter numericamente, tá, em gramas, a sua massa atômica. Então, a massa atômica do sódio, 23. 1 mol de sódio, 23 gramas. Tá? 1 mol de sódio, 23 gramas. Está claro, gente, para todo mundo? Silêncio significa que está claro, né? Sim, que bom. Bom, então, só seguindo os exemplos, né? Ferro lá na tabela periódica, 56, a prata 108 e o mercúrio 200. Tá certo? Ô, gente, já deu horário da aula, já? Já, né? Não, 55 que acaba, não é? Professor, ainda falta 4 minutinhos, fica tranquilo. Não, porque a outra turma aqui, já tá todo mundo aqui já a próxima, né? Já tá todo mundo aqui na sala de espera aqui já. Achei que já tinha acabado. Então, vamos continuar aqui. Vou só terminar esse pedacinho aqui. Bom, então olha só. Então, o ferro é 56, né? Lá na tabela periódica, a massa dele. 1 mol de ferro vai pesar 56 gramas. 1 mol de prata, 108 gramas. 1 mol de mercúrio, 200 gramas. Tá? O que eu tenho em 1 mol? Tá? Aqui, por exemplo, aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui embaixo agora, ó. Alumínio, chumbo e cálcio. Ó,
Um mol de alumínio, eu tenho 27 gramas. Mas eu tenho quantos átomos de alumínio? Essa quantidade. Um mol de chumbo, eu tenho 207 gramas. Mas quantos átomos? Um mol. Um mol de cálcio, eu tenho 40 gramas. Mas quantos átomos? Tá vendo? Então, o mol, ele facilita isso pra gente. Porque eu posso ir lá na tabela, pego a massa atômica do elemento. Quando eu falo que eu tenho um mol dela, eu sei que eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos daquela substância. E que o peso, a massa, né, que está lá na nossa tabela periódica em unidades de massa atômica, eu posso transferir para gramas. Legal, né? Bacana, bacana? Até aí? Quem entendeu, faz joinha para mim, pelo menos. Faz joinha. Aí, beleza. Jóia, jóia, jóia. Então, vamos fazer uma chamada agora. De errado. Vamos lá. Alice. Ana Elisa. Presente. Ana Carolina. Arthur. Aike. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel. Guilherme. Gustavo. Gustavo presente. Hernando. Presente. Isabela. Isabela presente. Isabela Teixeira. Presente. Isabela Cristine. Presente. Israel. Presente. João Antônio. João Lucas. João Lucas presente. Zé Flávio. Zé Flávio presente. Laísa. Presente. Lucas. Lucas presente. Matheus. Presente. Nayara. Presente. Raquel. Presente. Stephanie. E Vivian. Stephanie e Vivian, turistas. Pessoas, beijos para vocês, tá? Até quinta-feira, tá bom? Beijinho, coração, ó. Tchau, tchau.